Olá, graças a Deus, mais um grande dia, mais uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar nossa leitura bíblica, a mensagem que nos edifica, que nos transforma, que nos faz ter mais conhecimento, entendimento, revelação, direção do próprio Deus, porque Ele que opera, Ele que realiza, Ele que fala através da Sua palavra, através daquilo que já foi escrito, para que nós possamos nos despertar a cada dia mais em conhecimento, em amor, em temor, enfim, em sabedoria. E dando essa continuidade na nossa leitura bíblica, 2 Samuel no capítulo 8. Olha só, Davi ele foi honrado, como lemos ontem no capítulo 7, como ele foi honrado pelo próprio Deus. Ele tinha vontade de fazer uma casa de cedro para a arca de Deus. Deus diz que ia dar ele realmente a sua herança, a sua família, enfim. Mas as guerras não paravam, as guerras não eram cessadas. E aí diz aqui então no capítulo 8, vou ler também o capítulo 9 hoje. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg Amá. Davi também derrotou também os moabitas, e ele os fez deitar-se no chão e mandou que os mendisse com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas de corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas que ficariam sujeitos a Davi, lhe pagando-lhe impostos. Não sei o motivo, a maneira e a forma do que Davi lhe colocou nessas duas medidas de corda para matar e a terceira poupar, enfim, uma forma que ele viu para poder dar a liberdade a alguém ainda. E olha só o que mais. E além disso, Davi derrotou Hadazer, filho de Reob, rei de Zobá. Quando Hadazer tentava recuperar o controle da região do rio Eufrates, Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Olha só o poderio que havia na mão de Davi. E quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobar, Davi matou 22.000 deles. E em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagar impostos. E o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ele ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebai e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer, rei. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. E quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. E com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi consagrou os seus utensílios ao Senhor, como fizeram com a prata e com o ouro tomados de todas as nações que havia subjugado: Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus e Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Hadazer, filho de Reueb, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. E ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. E o Senhor havia dado vitória a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Tudo que Davi fazia, Deus era com ele. E Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o povo, a todo o seu povo. O Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abitar, eram sacerdotes. Seraias era secretário. Benaia, filho de Joada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Olha só que maravilha, né? Como Deus, ele era com Davi, honrando este homem. Alguém que não era visto como ninguém, o menor das casas do seu pai, o que ficou praticamente desprezado, cuidando das ovelhas no momento ao qual o Samuel foi ungir um rei em Israel. Jamais se iria imaginar que Davi seria esse.
e Davi o levantou de uma forma maravilhosa. E ainda olha só a bondade que Davi tinha e o coração dele, aqui no capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. E perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, dos pés aleijados. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. E Mefibosete prostrou-se e disse-lhe: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha a situação desse homem, já hoje, né, no caso, nesse momento, quando ele estava conversando com Saul, já era mais uma criança, quando ele sofreu o acidente, a queda, quando Saul foi derrotado e toda aquela batalha, aquela guerra, quando a sua serva saiu correndo com ele no colo e caiu e ficou com os pés aleijados. E, consequentemente, numa vida que ele estava nessa cidade chamada Lodebar, que é uma cidade sem pasto, ou seja, não tinha muitas condições, enfim, porque o seu espírito, a sua alma, o seu coração já estava como se fosse um cão morto. Ele me deixou: quem eu sou eu? Né? A forma até às vezes as pessoas se humilharem de uma maneira, mas o seu espírito realmente era algo tão deprimente pela sua própria vida, que ele ficou aleijado, o quanto ele deveria se culpar, se condenar, não sei de repente o qual estava o seu coração. Mas quando ele se prostrou aqui, disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Vê como que estava realmente o seu espírito, estava ali o seu coração. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, o seu senhor, tudo que lhe pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. E Deus exalta, Deus ele realiza milagres, maravilhas. E Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. E então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Algo assim que Deus, como está escrito, que Deus tira da mão do ímpio, põe na mão do justo. Deus faz se assentar realmente em meio aos príncipes. Deus tira lá do poço, do lamaçal, da lama, e coloca assentado em meio aos príncipes. Assim foi com esse menino que perdeu a sua condição de andar quando ele levou uma queda e realmente ficou com os pés aleijados. Então estava aí praticamente numa cidade, como assim, jogado realmente atrás, como se diz, sem ninguém, porque o pai morreu, a mãe morreu, tinha uma serva que cuidava dele, os servos que o conheciam, que era de Saul, mas não havia mais reino de Saul, agora o reino era de Davi. Mas Davi, com todo o seu amor, toda a sua benevolência, o quanto ele fez de bondade, porque ele tinha feito uma promessa, um juramento ao próprio Jonatas, e o próprio Deus, ele se lembra todas as coisas a qual nós falamos, e Deus cria meios, Deus cria situações para abençoar e para poder realmente prosperar. E assim esse menino, esse jovem hoje, né, no caso na palavra, enquanto ele foi consagrado, enquanto ele foi abençoado,
Um homem que não tinha nada começou a ter praticamente 35 servos para poder trabalhar com ele, que era Ziba com seus 15 filhos, mais 20 servos. Todos tinham que trabalhar em favor desse homem, a qual um dia não tinha, acho que sonho algum em seu coração, em sua alma, pois já estava morto. Como disse, eu sou um cão morto. Ele já estava morto por si mesmo, mas Deus o levantou, Deus o restaurou, através de Davi, através dessa bondade, e assim Davi o tratou como um filho na sua mesa ali, dia após dia, ano após ano. Então Davi foi fiel em toda a sua casa, e assim Deus ele faz com os seus. Deus quer levantar, Deus quer realizar, Deus quer dar a vitória, Deus quer dar resposta, Deus quer dar milagres, Deus quer fazer justiça, Deus quer realmente realizar algo que muitas vezes nós não entendemos, porque Ele faz, Ele realiza, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele prospera, Ele traz à existência o que não existe pela fé. Então, se assim nós cremos, confiarmos, acreditarmos e tomarmos posse no que Deus ele tem o poder de fazer sobre nós, enquanto mais seremos abençoados, consagrados e realizados sempre em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, vamos nos entregar ao nosso Deus, para que sejamos agraciados, para que sejamos transformados, para que sejamos realmente realizados, que Deus venha fazer justiça, Deus venha operar milagres, Deus venha operar maravilhas, Deus venha fazer justiça e assim transformando, abençoando totalmente a nossa casa, nossa vida, nossa família sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus amado Pai, mais uma vez eu te agradeço por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concede, ó Pai, a cada dia, a estar junto ao Senhor, meu Pai, na sua casa, na sua presença. E eu creio que diante do Senhor nós estamos sendo abençoados e consagrados, meu Pai. Então que a tua palavra se cumpra, que o teu poder se cumpra de forma especial sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Então que assim aconteça e prevaleça o teu querer, a tua vontade sobre nós sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito e prospere muito, que você veja Deus operar e realizar obras de uma forma assim gloriosa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. O que precisar, pode contar conosco sempre. Nós pensamos nessas orações em nome de Jesus.